projeção astral, eu estudo com Wagner Borges, tá? O Wagner Borges, para quem está aqui em São Paulo, ele fica no Ipiranga. Então, de sexta-feira lá, tem as palestras abertas, gratuitas, né? Abertas ao público. Vale muito a pena conhecer. Se você está estudando a espiritualidade, vale muitíssimo a pena. Opa, o grande Isis. Tudo certo, Isis? Assim. Boa noite. Boa noite, Isis. Estava com um problema de sinal aqui, mas foi resolvido. Ah, ótimo. Opa, show de bola. Vamos embora, então. Tô te ouvindo bem. Agora eu pergunto para as pessoas. Como vocês estão ouvindo o Isis? Fala aí pra gente aí, se for 10 é muito bom, se for 0 não é muito bom. Mas vai falando comigo. Isis, como é o seu nome, Isis? Eu sou o Isis José Leite, eu sou psicólogo, terapeuta corporal sistêmico, facilitador de constelações, escritor e outras coisinhas mais. Tá certo. Ô, Isis, pra mim o teu áudio tá ótimo. A Beth bom. colocou ali que tá 20. Então deve estar o dobro de 10, né? Então tá bom demais. Ô, Isis, e conta pra gente, então, na verdade, então, você é psicólogo também, constelador familiar e transita nessas questões, porque eu sei que você tem muitos outros títulos aí. Hoje, com o que é que você está trabalhando? Então, hoje, especificamente, eu trabalho no tripé: constelação familiar, respiração consciente e massagem ayurvédica. Certo. Olha, mais uma faceta que eu não conhecia do Isis, hein? É massagem? Tem outras, mas nesse momento é que eu estou mais atuando. Né? Mas, assim, o ponto de destaque hoje é realmente a constelação. Acho que 90% dos atendimentos são em constelação familiar. Certo. Bacana. Ótimo. Ó, o áudio, então, tá bom para todo mundo lá. Vamos começar. Ô, Isis, eu te conheci aí em Salesópolis, com o Paulo das Ervas e a Lia. Inclusive, Conta pra gente, na cadeira do Paulo das Ervas. Olha só. Olha, será que era essa a conexão que precisava, Isis? Talvez seja assim, né? A permissão, né, do grande Paulo para que a gente pudesse, então, fazer esse trabalho aqui. Né? E com muita então, eu estou aqui. Show de bola. Ô, Isis, conta pra gente, então, como é que você começou esse trabalho na Lua Crescente com constelação familiar? Porque Sim. foi aí que eu te conheci. Tá certo. Então, na verdade, eu conheço a dona Lia e conheci o seu Paulo já há um bom tempo. Eu morava em Cuiabá, Mato Grosso, e ao final do ano, geralmente a gente vinha, né, para o litoral aqui, para as praias, visitar minha irmã que morava em Taubaté. Então a gente vinha, ia para a praia e depois passava aqui na Lua Crescente para conversar, tomar chá, né, contar causos. Né? Então essa amizade foi se solidificando. E a minha admiração grandiosa pela Dona Lia e pelo seu Paulo aumentavam a cada vez. Né? A partir de um momento, né, com a nossa a amizade se estreitando, nós fizemos o primeiro encontro de terapeutas em Taubaté. Né? Eu com o seu Paulo e mais alguns terapeutas, o Edgar, inclusive, de Curitiba. E aí nós estreitamos os nossos laços profissionais. Em 2017, eu trouxe aqui para a Lua Crescente a minha amiga e mestra, Neiva Klug, e ela deu, né, vamos dizer assim, uma apresentação daquilo que seria a constelação familiar. Foram 2 movimentos feitos com muito sucesso, com muito público, e aí ficou aquela vontade de querer mais. Né? Em 2019, aí eu comecei o trabalho aqui, junto com o seu Paulo e Dona Lia, especificamente com as constelações sistêmicas familiares. Né? Então, meu trabalho como constelador, né, aqui na Lua Crescente, começa em 2019. Como terapeuta, já tinha outras atividades antes. Certo, bacana, show de bola. Inclusive, para quem não sabe, o Isis
foi ao Peru com o Paulo das Ervas e a Lia. Foi a última viagem do seu Paulo. Nós fomos, né, eu acompanhando, na verdade, seu Paulo e Dona Lia foram receber, em nome da Lua Crescente, uma condecoração internacional, e eu fui assessorar. Estava assessorando eles lá, né, nesse trabalho, e foi muito legal. Foi uma semana muito intensa. O seu Paulo e Dona Lia foram aplaudidos várias vezes de pé, né, por conta da história e do sucesso deles. Né, e então, realmente marcou de maneira muito profunda. Infelizmente, assim que nós chegamos, o seu Paulo fez a passagem. Né? Mas nós estamos aqui, a Dona Lia continua o trabalho, eu continuo o trabalho, tem outros terapeutas aqui, como o Regis, também, que continuam o trabalho. Então, a história da Lua Crescente continua. Isis, então, assim, eu quis dar só esse panorama para o pessoal entender, porque o que eu estava falando antes, né? Para o Paulo das Ervas e para a Dona Lia trazer o pessoal, é porque eles vivenciaram, eles tiveram alguma experiência, né, com os terapeutas que está aí. E agora fica a pergunta, o que é, de fato, a constelação familiar? Nem sei se é tão simples assim, mas a pergunta é essa, a bomba é tua agora. Então, a constelação familiar é uma coisa muito difícil de explicar em palavras. É mais fácil vivenciar, experimentar, e você já fez isso, né? Sim, sim, sim. Mesmo aquilo que está acontecendo na constelação familiar, porque é basicamente uma fenomenologia, aquilo que acontece ali e agora, né? Mas assim, para que as pessoas que não conhecem possam entender, a constelação ela não é uma terapia, né, nos moldes tradicionais, ou seja, em que você fica aí vários tempo acompanhando, sendo acompanhado. Também não é um tratamento em que a gente oferece uma solução. É muito mais uma abordagem onde a gente vai olhar para o problema que a pessoa está trazendo. Então, a única promessa que um constelador pode fazer, de fato, é que ele vai olhar junto com a pessoa para aquilo que de fato está acontecendo. E as constelações familiares, por conta da dinâmica no qual ela se compõe, ela vai trazendo informações essas que não estavam visíveis para a pessoa que está com problema. Né? Então, as informações necessárias para a compreensão da situação, ela vem realmente numa sessão de constelação. Né? E a partir dessas informações complementares, de repente, uma ampliação daquilo que está sendo visto, a pessoa pode, então, compreender melhor aquilo que está acontecendo com ela e por que está acontecendo. Tendo consciência, então, daquilo que realmente está acontecendo, aí ela pode escolher se ela quer continuar daquele jeito ou então ela quer fazer diferente. Então, a constelação ela se traduz numa grande possibilidade da pessoa compreender melhor aquilo que está acontecendo com ela e poder, a partir daí, escolher. Né? De maneira bem resumida e bem grosseira, seria isso. Caramba, mas assim, ó, você resumiu muito bem, porque a teoria dela é uma coisa assim que você resumiu fantasticamente. Porém, eu vou dar um ponto de vista meu aqui do que eu vivenciei. A minha experiência com constelação familiar. Eu diria assim, ó, para quem está em casa. Como falei, a constelação ela é muito mais experimentada do que produzida. Né? E a sua experiência é realmente valiosa para que as pessoas compreendam. Isso, eu vou dar meu ponto de vista aqui, então, e aí você, daí para frente, se você quiser complementar, só para o pessoal entender que, tipo assim, ó, ele não é nada nem chato, nem parado. Ele é muito dinâmico e tem movimentos. Quando falo de movimentos, é porque tem movimento real mesmo. Tem movimento que acontece. Então, vou dar um exemplo muito grosseiro também, mas vou chegar no exemplo do que eu experienciei. Então, eu estou com um problema e que às vezes nem eu sei que eu tenho esse problema. Lá dentro parece que eu sei, mas aqui fora eu fico falando que parece que eu não sei. Eu sei, mas eu não sei. Então, Felipe, não sei, eu digo que eu não sei. Aí eu vou até lá e falo assim, Isis, eu acho que eu tenho uma coisa assim, mas eu acho que não também, eu acho que eu não sei não. E aí parece que eu mesmo estou tentando esconder isso de mim mesmo.
e eu falo assim, aí o Luiz pergunta alguma coisa, acontece lá, eu falo assim, do nada, assim, eu começar a falar algumas coisas sobre a minha mãe. E aí eu falei, ué, mas eu nem sabia que tinha um problema com a minha mãe. E aí eu começo a falar com o Luiz, daqui a pouco eu falo, não, mas é por causa do meu pai. Aí eu começo a falar que é por causa da minha infância. Aí vai embora, vai embora. Daqui a pouco, nessa conversa, vai tendo movimentos que vai ficando claro para mim que parece que essa resposta vai vindo da minha boca, da boca do Luiz, da boca de quem estiver do lado. As pessoas vão juntando o quebra-cabeça e as pessoas também vão tendo comportamentos parecidos com aquelas pessoas que rodeiam a minha vida. Então, uma pessoa está lá e ela está fazendo um comportamento muito parecido com o do meu pai. E aí, às vezes, eu falo assim, caramba, quando a pessoa cruza o braço ali, daquela forma assim, me olha da forma que aquela pessoa está me olhando, eu fico, sei lá, dá uma palpitação estranha e tal. E aí, então é daí que está vindo uma certa ansiedade e tal, não sei o quê. Então é por isso? Então, quando quer dizer que se a pessoa engrossar um pouco mais a voz, cruzar o braço, olhar para você, então você fica assim, então começa a ver onde que é os gatilhos. Mas, enfim, eu joguei um pouquinho de tudo e um pouquinho de nada aqui, Isis, mas só para a gente ter uma ideia. Não sei se melhorou ou se piorou. Mas veja bem, é muito interessante. O que você falou no início é uma coisa interessante, porque é o seguinte, as pessoas, como elas não sabem, elas costumam fazer achismo. Então, pode ser, eu estou assim porque meu pai fez isso comigo. Eu estou assim porque minha mãe fez isso comigo. Eu estou assim... Mas, na verdade, se você souber de fato aquilo que está causando, você consegue resolver. Né? Então, o exemplo que eu dou é assim, você está com um machucado na sua mão. Aquele machucado está doendo. Se você olha para sua mão e percebe que quem está causando o machucado é um espinho, você vai lá e tira o espinho. Né? Isso é real, é realidade. Agora, a sua mão está machucada, ela não para de doer, está latejando, você olha, você não vê espinho, você não vê arranhado, você não vê nada que pudesse causar essa dor. Então você não sabe. Aí você fica imaginando, eu acho que eu bati em algum lugar, eu acho que alguém, sei lá, apertou minha mão demais. Então você não sabe realmente qual que é a causa daquela dor. E numa constelação familiar, numa sessão de constelação, a gente vai, então, através do acesso dessas informações, entender por que aquela mão está doendo. O que de fato está causando aquela dor. E aí sim, uma vez que você compreende que aquilo que está causando aquela dor era isso, aí você pode escolher. Então, vamos deixar isso de lado. Ou então, vamos fazer outra coisa. Então, funciona dessa forma. Né? A gente vai ler essas informações através das pessoas que nos ajudam a fazer a constelação. Então, numa sessão em grupo, a gente aproveita, né, com muita gratidão e com muita honra, né, as pessoas que estão ali, para que elas acessem as informações e nos digam. Né? Então, como você falou, de repente a pessoa parou e começou a olhar para um lado. Isso é uma informação. De repente a pessoa ali naquele campo começou a sentir dor de barriga. Isso é uma informação. De repente a pessoa de frente para outra não consegue abaixar a cabeça. Isso é uma informação. Uma situação, talvez ela queira ficar um pouquinho maior do que aquela outra. Isso é outra informação. Então, o conjunto dessas informações, numa sessão de constelação, através do auxílio prestimoso das pessoas que estão ali, a gente vai compondo o quadro da situação que está acontecendo com a pessoa. Né? E aí sim, como você falou, a gente vai montando esse quebra-cabeça a partir dessas informações e nós temos, então, né, vamos dizer assim, esse pano realmente, esse pano de fundo, aonde as coisas realmente aconteceram. Né? Eu falei sobre o movimento, que parece que as pessoas que estão participando da constelação familiar, ela vai fazendo um desenho físico, né? Que na sua mente agora consciente, não era consciente, mas agora tá, porque tá diante dos seus olhos. Então você olha como você está se comportando com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com seu vizinho, com alguém, com alguma coisa que esteja machucando, mas que antes você não via.
né, um machucado na mão. Tirou o raio-x, tirou, não sai nada. Fez ultrassom, fez, mas não sai nada. Ah, não sei o que fez, tudo fez. Então é alguma coisa emocional. E é esse emocional que está tentando alertar a gente, sendo que a gente não está vendo ele. E parece que ele pula, ele dá um salto no nosso olho e ele entra no campo e ele se desenha. Isso que é fantástico, que eu acho, assim, da constelação familiar, porque me dá a oportunidade agora de eu escolher. E tá, o que eu vou fazer com isso? Exatamente. Para quem vai numa primeira vez numa sessão de constelação em grupo, né, ela pode parecer que se trata de um teatro, né? As pessoas estão representando, elas estão agindo, estão fingindo que são, né? E na verdade não é isso. As pessoas, a gente chama de representantes, sim, mas elas são representantes porque elas acessam o campo de informação daquilo que elas estão representando, né? Então, a dinâmica da pessoa, ela vai sendo traduzida através das pessoas que nos auxiliam, então, nesse grupo, né, onde a gente faz a constelação. Quando eu faço atendimento individual, ou seja, eu não tenho auxílio das pessoas, aí eu vou usar, então, outros instrumentos para fazer a representação desse campo de informação. E aí podem ser bonequinhos, podem ser pedaços de madeira, cristais, a gente pode fazer constelação na água também. Então, existem vários outros recursos que a gente vai, então, se apropriar e usar para que a pessoa possa compreender, então, o que de fato está acontecendo com ela e que ela não estava percebendo, né? Assim. Top. Agora sim, para as pessoas terem uma ideia, para quem sofreu um abuso na infância, seja homem ou mulher, hoje, né? Mas na infância e tal, e aí hoje fala assim: ah, não, mas eu não ligo mais para aquilo, aquilo ali só aconteceu, mas essa pessoa nunca conversou com ninguém. Hoje ela tem alguns probleminhas na vida que não tem nada a ver com a área sexual, por exemplo, mas ela tem alguns probleminhas. Tem como ver essa questão na constelação para falar assim, ou vai ter alguma coisa que realmente fala assim, não, independente da pessoa, sofreu abuso na infância, quando ela crescer e levar isso aí para a vida adulta, se ela não passar por uma terapia ou por um psicólogo, se ela não for orientada por alguém, realmente ela vai ter uma vida adulta aí conturbada. São duas coisas que você falou aí que precisam ser pontuadas. Primeiro, Tá? a constelação ela não é determinista. Ou seja, não é porque aconteceu isso com você lá atrás que você vai passar por isso. Tá? Ah, Uhum. de repente, estou lá na minha infância, um cachorro me mordeu. Aí agora eu vou comportar dessa forma. Não é uma conexão direta dessa forma, como você está falando. É o Sim, contrário. A partir daquilo que está acontecendo com você agora, a gente pode chegar, então, na origem do problema. Porque sim, todas as pessoas têm reações diferentes. Por exemplo, se você está tomando ônibus, você pegou o ônibus, se alguém pisa no seu pé, você vai ter uma reação. Se alguém pisar no meu pé, eu vou ter uma reação. Se alguém pisar no pé de outra pessoa, essa outra pessoa vai ter a outra reação. Então, o mesmo fato, ele pode gerar diversas situações diferentes. sim, Entendeu? Então, não é um determinismo. Ah, alguém pisou no seu pé, então você vai ser assim. É o contrário. A partir daquilo que está acontecendo com você agora. Ah, eu não consigo me relacionar. Eu não consigo receber abraço. Eu não me dou bem com a minha mãe. Eu não consigo ficar no emprego. Eu não consigo ficar na minha casa. Eu não tenho. Toda vez que eu arranjo um companheiro, é um companheiro tóxico. Né? Então, através dessas coisas que estão acontecendo com você agora, a gente, uhum. através da constelação, chegar no movimento inicial, onde começou isso. Entendeu? Show. Então, é o contrário. Né? Através daquilo que a pessoa traz, a dor dela, o impedimento, né? As dificuldades, a pessoa pode chegar e falar: olha, eu não consigo ter dinheiro. Né? Sim, Eu trabalho e nunca tenho dinheiro. Então, a partir daquilo que está acontecendo agora, a gente, através da constelação, vai chegar no motivo originador. E podem ser várias coisas. E, além de ser várias coisas,
podem ser muitas coisas no mesmo ponto. Isso é uma coisa. Agora, buscando essa informação que você falou, é importante a gente entender que durante toda a nossa vida, desde o momento da nossa concepção até o que nós estamos vivendo hoje, a gente vai recebendo informações, a gente passa por situações. E cada situação dessa, ela impele a gente a ter uma reação. Todas as situações por quais nós passamos, elas ficam registradas na nossa memória celular. Algumas a gente conseguiu dar conta. Vamos supor que, de repente, um cachorro veio atrás de você e você conseguiu fugir. Você conseguiu resolver aquela situação. Outras situações a gente não consegue resolver. Né? Um bullying, por exemplo. Um bullying é uma coisa muito forte para a pessoa. Ela não consegue resolver. Então, para poder sobreviver, o que ela faz? Ela coloca essa situação no inconsciente. Então, como você falou, uma pessoa que passa por um abuso, normalmente ou geralmente, o que ela faz? Ela encapsula essa situação. É muito comum que a pessoa que passa por abuso ela tenha esquecimento daquilo que aconteceu, ela não se lembra como aconteceu, porque isso é um mecanismo de proteção. Para que ela possa continuar vivendo, a nossa mente protege, então ela vai encapsular aquela dor. Mas a dor está ali, a dor está guardada. Né? E cada vez que ela se aproxima de uma situação parecida, aquela dor grita. Eventualmente, aquela dor eclode. Então, é preciso entender que nós todos, independente de quem quer que seja, nós carregamos essas dores nossas. Dores e situações que nós não conseguimos resolver. Uma separação, por exemplo, com uma criança pequena, é muito dolorida. A ausência do pai, a ausência da mãe, né? Um abandono, por exemplo, uma pessoa que foi esquecida na escola. É uma dor grande para a criança. Como é que ela faz para sobreviver? Ela vai encapsular isso e colocar no inconsciente. Como a gente fala por aí, coloca debaixo do tapete. Ela vai varrendo debaixo do tapete para poder sobreviver. Então, todos nós temos isso. Né? Agora, como é que a gente vai perceber isso? Vai perceber através das situações que estão acontecendo conosco hoje. Então, se você tem dificuldade de relacionamento, se você tem dificuldade de conversar com alguém, se você não gosta de exposição, se você tem pânico, fobia, depressão, tudo isso significa, então, que as dores estão encapsuladas e precisam ser olhadas. Sentido, então, que funciona a constelação. A partir dessa dor que você está vivenciando agora, a gente pode chegar, então, ao movimento originador, da onde começou isso. É o processo que a gente faz. E aí, mas como é que faz? Eu fico dopado? Como que é esse processo? Nada disso. Totalmente consciente. Totalmente consciente. E é por isso que a gente fala que uma sessão de constelação é uma tomada de consciência. Você vai tomar consciência realmente daquilo que aconteceu de fato, e não aquilo que eu estou achando. Tem um caso, para exemplificar, tem um caso muito interessante, né? São vários casos, a gente poderia ficar a noite toda aqui contando os casos. Mas para você entender esse mecanismo. Uma pessoa chega para mim e ela fala, olha, eu tenho uma dificuldade aqui nessa região do pescoço. Eu não consigo usar nem camiseta apertada, nem camiseta, nem gravata, nada que aperte aqui, me dá uma gastura. E eu quero entender o que é isso. Mas eu tenho certeza que foi meu pai que tentou me matar. Então, ele já tinha o achismo. Ele já tinha passado do achismo, era certeza para ele. Eu tenho certeza que foi meu pai que tentou me matar. Então, nós entramos, acessamos esse campo de informação e a situação que veio foi a seguinte, né? Eles eram crianças pequenas, eram os irmãos, né? E o pai era alcoólatra. Certo dia, o pai estava chegando, né, de volta do serviço, totalmente alcoolizado. A mãe percebeu que o pai estava chegando alcoolizado e, para evitar qualquer conflito, ela resolveu, então, tipo assim, guardar as crianças.
Vamos colocar as crianças em outro lugar para não incomodar, né, esse senhor que estava chegando. Mas Uhum. na correria de tentar guardar o mais rápido, a mãe pega o filho como se fosse gravata, né? Pega pelo pescoço. Então, na verdade, olha que coisa louca. A sensação que ele tinha, que era o pai que estava tentando matar ele, na verdade, era a mãe que estava tentando salvar ele. Uhum. Essas distorções. Nem sempre aquilo que a gente acha que é de fato. A gente precisa olhar para o fato realmente que aconteceu. Ótimo. Agora vem a outra pergunta. E Ótimo, boa essa, pergunta. como que você chega nessa questão? Constelação é espiritual? Bom, aí a gente precisa fazer uma separação muito interessante, né? Ah, Primeiro, tudo é espiritual, né? Porque nós somos espírito, né? Então não tem sim. como separar isso, né? Falar que não é espiritual. Agora, eu estou entendendo que assim, quando você fala que isso é espiritual, é uma tradução ou uma percepção ligada a espiritismo, ligada a uma religião, né? Aí não. Isso. Tá? Nesse Hum, sentido, de estar conectado com uma instituição, ou de ser paranormalidade, bruxaria, espiritismo, não. Aí não tem nada a ver. Mas é espiritual porque todos somos espirituais. Não tem como. Né? Um corpo sem o espírito, ele não vive. Né? uhum. A que a dona Lia faz, né? Fez, ficou muito famosa, né? Certa vez chegou uma pessoa aqui para atender e ela pergunta assim: olha, mas o pessoal aí mexe com espírito? E a dona Lia, como muito inteligente, falou: olha, mexe sim. Você já viu algum aí, algum corpo sem espírito? Corpo sem espírito não é aqui. Todos nós somos espíritos. Então, não tem como falar que a constelação não trabalha com o espírito. Trabalha aquilo que é espiritual, sim, mas não Uhum. esse de estar conectado com o espiritismo, com bruxaria. Não. Ela é fulcrada em muitos experimentos científicos. Certo. Sem dogma, sem religião, é isso? Sem dogma, sem julgamento, sem certo, sem errado. É aquilo que é. Ou seja, qualquer um que tiver uma religião ou for ateu pode participar, é isso? Independente. E isso tanto é verdade que nós temos consteladores espíritas, nós temos consteladores que são evangélicos, nós temos consteladores que são padres, nós temos consteladores que são psicanalistas. Então, assim, a constelação não trabalha com o aspecto da religiosidade institucional. Ela trabalha, sim, com a religiosidade pessoal, com aquilo que você acredita. Sim, né? Nesse sentido. Certo. Agora você colocou uma questão assim muito legal, que é, então eu vou, a maioria das pessoas elas procuram a constelação familiar quando ela fala assim, ó, meu, tô passando por um processo aqui na minha vida que se repete. Às vezes, ou eu não consigo guardar dinheiro, não importa o que aconteça. Ou eu tô sempre escolhendo uma pessoa errada. Ou eu fico 3 meses com a pessoa, separo o caso de novo, separo o caso de novo, separo o caso de novo. Ou parece que todo verão eu tô doente. Ou parece que alguma coisa. Tem que ser uma situação que está acontecendo no agora, comigo. Eu não preciso falar assim, olha, vê aí que de repente, sei lá, aconteceu alguma coisa lá na minha infância, mas que eu não sei o que é. Sim, exatamente. A gente vai trabalhar com aquilo que está acontecendo agora. Primeiro que a gente não pode mudar o passado. Ah, meu pai me abandonou. O que eu posso fazer com isso? Nada. Infelizmente, a gente não pode fazer nada. Né? Ah, meu pai morreu. O que eu posso fazer com isso? Nada. A gente só pode honrar. Né? Não tem como mudar. Então, a gente vai trabalhar com as dores de hoje. Porque as dores acontecem agora. Né? Então, a pessoa tem realmente dificuldade de relacionamento, tem dificuldade de arranjar emprego, tem dificuldade de ficar no emprego. Né? Hum, Escola, nós temos vários alunos que têm dificuldade na escola. Né? O TDAH está aí, né? Empolvorosa nas escolas. A depressão está em todo lugar. Isso é dor, isso é sofrimento. Significa, então, que existem coisas que precisam ser olhadas. E aí que entra a constelação. Né? Agora, a constelação não serve para adivinhar qual é o número da loto, ah, hum, quem que vai ser o príncipe encantado, essas coisas não.
A E eu já tava constelação. com um caderninho aqui, ó, para anotar, hein? Se você soubesse aí agora, eu ia falar agora. Agora, a gente pode, dentro da constelação, a gente pode olhar para aquilo que dá mais energia. Então, numa sessão de constelação, no movimento sistêmico, a gente pode olhar aquilo que realmente a pessoa ela tem mais energia. Então, tem várias opções. Por exemplo, eu quero fazer medicina, mas medicina é uma coisa legal, pode ser interessante. Não, tem psicologia, tem matemática. Então, a gente pode olhar nesses campos, então, onde que a sua energia, o seu coração está mais poderante. Isso a gente pode fazer, tá? Hum, Mas isso não é adivinhação. É só entender, compreender qual que é o seu campo energético que está ali. nossa, que maravilhoso. Ô, Isis, eu vou para a parte agora, já aproveitando, que quando eu olho para lá, é que eu estou olhando para uma série de perguntas aqui, que, que vão começar a fazer, beleza? Então, Beleza. já pedi pro pessoal, olha, se adianta nas perguntas que eu vou começar a fazer. Então, a pergunta da Silene Teixeira, ela diz assim, ó, conheço pessoas que fizeram e não gostou. A pergunta que faço, se traz benefício, por que que a pessoa não gostou da constelação familiar? Primeiro, existem vários motivos pelos quais a pessoa pode não gostar da constelação. Né? Primeiro, porque a gente vai. Primeiramente, é importante, numa constelação, a gente vai olhar para dentro, para as nossas Hum, sombras, para os nossos monstrinhos, para aquilo que a gente não quer ver. hum, Então, já começa por aí. Logicamente que você precisa ter coragem para olhar para isso. De sim. repente, para perceber que você não é tão bonzinho, né? Que você não é tão assim fofinho como você quer mostrar, né? Então, isso são poucas pessoas que querem saber disso, né? Outra coisa, numa constelação, a gente vai acessar campos de informação. Então, se eu estou acessando o campo de uma pessoa doente, eu vou sentir essa dor da doença. Hum, Se eu acesso, por exemplo, uma pessoa que tem problema na perna, eu vou começar a sentir essa dor na perna. Então, algumas pessoas não gostam de sentir a dor, né? É muito comum as pessoas virem para a constelação e falar, não quero saber disso, que a gente começa a sentir a dor do outro, eu não quero saber disso. Então, existem vários motivos, né? Agora, o que eu falo? Venha, participe, isso aí. verifique o que é, e aí depois você tira a sua conclusão, né? Eu gosto de falar, eu sou bastante franco, bastante honesto, e eu costumo dizer: ninguém sai bem de uma constelação. Por quê? Porque vai mexer lá dentro, pessoal. Vai mexer com suas dores, vai mexer com aquilo que está doendo. Você vai olhar para isso. Então, logicamente que você vai ter esse impacto de olhar para aquilo que está doendo. Agora, o legal é que depois que você olha, depois que você percebe, depois que você compreende de onde que vem esse sofrimento, aí sim você pode se liberar dele, né? Só dessa forma que você vai conseguir fazer o curativo, né? Naquela dor. Agora tá ali, tá à mostra, né? A Rosa falou assim, ó, constelador pode tratar várias pessoas da mesma família? Bom, vamos voltar ao começo. Primeiro, constelador e constelação não é tratamento. A gente não trata ninguém. Já começa Tá. por aí. Então, eu não estou aqui como constelador para curar ninguém. Eu não estou aqui para resolver problema de ninguém. Eu não estou aqui para dizer aquilo que você deve fazer. A constelação não serve para isso. Constelação, o que que é? A gente vai olhar para aquilo que de fato está acontecendo. Aí sim, a gente pode olhar para várias pessoas, sim, lógico. Vem uma pessoa da família, a gente olha, vem outra pessoa, a gente olha. Não tem problema nenhum, né? Agora, uma vez perguntaram, posso fazer constelação por atacado? Eu levo toda a família, constela todo mundo? Não tem Eita, como, porque, veja bem, apesar da gente fazer uma sessão em grupo com várias pessoas, toda constelação é individual. A gente vai olhar para o seu problema. Olha, preste atenção. A gente vai olhar para o seu problema. A gente não vai resolver. Esqueçam, tá? Se por acaso tem algum constelador, alguma consteladora que está prometendo cura para você, que está prometendo resolver o seu problema, pode fugir.
porque ela não está compreendendo o que está acontecendo. Em constelação, a gente não faz isso. Não tem como. Mas sim, através da constelação, a pessoa vai pegando recursos para ela resolver a situação. Tá? Então, não é tratamento, não é terapia, não é cura. É um olhar para aquilo que você precisa modificar. Tá certo. Mas eu vou complementar agora com Vamos o meu lá. pitaco, viu, Isis? Porque eu vi isso acontecer, tá? Eu vi acontecer de uma família que há muito tempo o pai não falava com o filho não falava com a mãe, alguma coisa assim do tipo, e a família se restabeleceu após a constelação familiar, que inclusive, Isis, foi você quem dirigiu, e a pessoa contou para mim. Eu falei, nossa, que legal. Que bom que a constelação familiar ajudou nesse caso. Porém, é aquilo que você está falando, né? Teve uma pessoa, ou sei lá, acho que umas 3 ou 4, da família que buscou, porque queria buscar. E os outros que não buscaram, elas tiveram que mudar elas. E os outros não mudaram. Mas ela conseguiu ter ali o jogo de cintura, voltou a se comunicar, voltou a se falar, voltou a se abraçar e voltou a frequentar nos dias de festas. Então, Ano Novo e Natal, fazia 20 anos, 30 anos que não passava junto. Depois da constelação, a pessoa voltou a ter esse trato. Então, isso foi pelo menos o que eu fiquei sabendo. Isso é importante que você está dizendo. Veja bem, uma coisa não exclui a outra. O que eu falo que não é a constelação que vai te curar. A Uhum, constelação ela vai te dar subsídios, vai te dar recursos, informações, compreensão para que você se cure. Né? uhum, E é muito comum, realmente, que uma pessoa que passe com bastante verdade no seu coração pela constelação, ela consiga resolver os seus problemas. Aí sim, e nós temos inúmeros relatos aí, inúmeros, inúmeros mesmo. Muitos relatos de pessoas que se curam, de pessoas que resolveram as suas questões, de pessoas que se harmonizaram com seus familiares, de pessoas que tiraram o peso das costas. Mas foram elas que tiraram, não é a constelação. Né? A constelação é, como eu falei, é um olhar sobre aquilo que realmente está acontecendo. Muitas pessoas chegam na constelação, têm a oportunidade de olhar para aquilo que de fato está acontecendo, mas depois não têm coragem para fazer o movimento dentro. Aí a gente não pode uhum. fazer nada. Talvez não seja o momento ainda daquela pessoa fazer esse processo. E a gente respeita. A gente respeita. Quem sou eu para dizer o que é melhor para a pessoa? Não posso fazer isso. Mas pode ser que na primeira vez eu não tenha uma coragem, mas que por dentro, para mim mesmo, eu começo a treinar comigo mesmo, falando assim, ó, um dia ainda vou ter coragem. Vou lá e faço de novo uma outra sessão, participo de outra sessão, ou continuo participando de sessões de constelação para, sei lá, para isso de alguma forma ser um apoio temporário ali, só para mim poder andar e olhar cada vez mais profundo para esse problema, Isis? Sim, isso é muito legal que você fala, porque numa constelação em grupo, nós estamos acessando várias histórias. Mas, via de regra, a história do outro também é minha história. A dor do outro também é minha dor. Então, se eu estou participando de um grupo de constelação e a pessoa que está sendo constelada, ela tem uma dificuldade, por exemplo, de relacionamento com o pai, e eu também tenho uma dificuldade de relacionamento com o pai, quando eu, então, eu ajudo aquela pessoa a resolver aquela coisa, eu também tenho subsídio para resolver as minhas coisas. Hum, Né? Quando uma pessoa vem, então, com a problemática, eu estou num relacionamento tóxico, o que eu faço? Então, quando eu olho para a solução que a pessoa está tomando, eu também posso, se eu tenho um relacionamento tóxico, eu também posso usar esse recurso. Né? A gente, então, através da história do outro, a gente pode resolver a nossa história. Por isso que é legal participar de uma constelação. Né? Todos tô, nós, via de regra, temos dores parecidas. Quantas pessoas não foram abandonadas, rejeitadas? Quantos de nós não sofremos bullying?
né? Quantos de nós não conseguimos nos despedir dos nossos pais antes que eles fossem para outro plano, né? Então, são dores nossas. É uma dor sua também, Felipe, é uma dor do vizinho. São dores humanas. Quando eu ajudo, numa sessão de constelação, quando eu ajudo o outro a resolver o problema dele, eu também ajudo a resolver o meu. Então, quanto mais a gente participa, quanto mais a gente assiste, quanto mais a gente colabora numa sessão, mais a gente recebe. Essa é a maravilha da constelação. Eu já vi umas perguntas aqui, ó. A Silene Teixeira perguntou assim, ó. O que significa a constelação? Muito bem. Nós já explicamos o que é a constelação e agora talvez ela queira saber o que significa o nome, né? Talvez seja essa a pergunta. Eu não sei se Isso. está perguntando, mas vou responder isso. Bom, na verdade, o nome constelação é uma tradução mal feita. Tá? Hum, Bert Hellinger, foi um alemão que moldou a constelação. É importante dizer que Bert Hellinger não criou as constelações. Ele moldou. Ele foi pegando recursos de vários estudiosos, através da psicanálise, da hipnose, do grito primal, né, da terapia em grupo, do psicodrama. Então, ele foi tendo contato com várias terapias e foi agregando tudo isso nessa modelagem. Então, ele é o modelador, não é o criador. Tá? hum, Quando ele vai fazer esse movimento, o nome que ele dá em alemão é Familienstellung, que significa postura familiar, posição familiar. Então, numa uhum. constelação, via de regra, a gente vai tentar localizar qual que é a nossa posição nesse sistema familiar do qual nós pertencemos. Aonde nós estamos? Que papel que a gente ocupa? Será que eu não estou ocupando o papel do outro? Será que eu não estou olhando de forma equivocada para o outro? Então, a constelação nasce de uma tradução mal feita. No original, postura, posicionamento familiar. Quando, então, a constelação, né, essa postura, começa a tomar o mundo, ela vai, então, se solidificando em vários países, várias línguas. Primeiro no inglês, e assim por diante. Então, quando se traduz do inglês para o português, aí o nome mais conhecido é constelação. Mas não tem nada a ver com astrologia, com astronomia, né? É só constelação no sentido que nós temos um sistema familiar onde todos são estrelas, vamos colocar assim. Sim, sim. Eu fiz uma brincadeira aqui antes da gente começar isso, que eu falei assim, eu vou perguntar o que que é isso aí. E parece um negócio de astrologia, né? Alguma coisa assim do tipo. Parece, né? Ou existe, tem outra pergunta também da Celene Teixeira, ela diz assim, a constelação traz a ação do problema, tirando o medo, eu acho que seria assim, ó, traz a solução do problema, tirando o medo. Então, não é a constelação que traz isso. A constelação ela vai buscar, né, através desse recurso das pessoas ou dos bonecos, as informações que vão te ajudar a compreender o que de fato aconteceu. Tá? Uma vez que você entenda aquilo que aconteceu, naturalmente o medo se esvai. Né? O medo se esvai, porque você tem compreensão. Né? Você percebe que aquilo aconteceu há muito tempo. Não está acontecendo agora. Né? Então, você naturalmente alivia o medo. Mas aí tem como a pessoa pedir o apoio do constelador para falar assim, meu, tô com tanto medo que eu não gostaria nem de falar, mas já que eu soltei, eu vou ter algum apoio para olhar esse medo? E aí é uma coisa interessante que você está perguntando, né? Porque numa constelação, né, a pessoa que está sendo constelada, ela fica só olhando para a situação, Hum, vivenciar o, o medo, o risco. Não, ela vai ficar sentada do lado do constelador e ela vai estar naquele lugar de olhar para a vida dela. hum, Então, não se trata de eu colocar a pessoa, você foi mordido de cachorro, então vou colocar você diante do cachorro.
Ah, sei lá, seu pai morreu enforcado, vou colocar você diante de enforcado. Não se trata disso. Numa Hum, constelação, a gente trabalha com representações. Então, a pessoa que vem para a constelação, ela fica do lado do constelador, do facilitador, e ela vai ficar junto com o constelador, olhando para aquilo que está se desenrolando. hum, É como se ela olhasse a vida dela de fora. ótimo. E olhando de fora, ela tem uma perspectiva mais ampliada. Coisa que ela não viu, coisa que ela não percebeu, coisa que ela nem sabia, está aparecendo ali. E ela está aqui do lado, olhando para aquilo. Isso é muito importante. E Porque, através desse olhar, ela vai então compreendendo de fato aquilo que realmente aconteceu. É muito comum, por exemplo, de crianças que foram adotadas, né, elas terem então esse achismo. Ah, minha mãe abandonou, não quis eu, assim por diante, né? E a gente vai olhar para esse campo de informação e, de repente, essa informação que chega, aquela mãe, na verdade, com muita dor, com muito sofrimento, ela escolheu aquilo que ela achava, que ela acreditava que seria melhor. Então, hum, é muito comum chegar na situação, em vez de você morrer comigo, porque eu não vou ter condições de te criar, eu, com profunda dor, eu deixo que outra pessoa em melhores condições faça isso. Né? Então, a pessoa julga que a mãe foi mesquinha, que a mãe foi malvada, que a mãe foi egoísta, mas na verdade é o contrário. Precisou de muita coragem, de muita dor, de muito sofrimento. Talvez ela nem tenha conseguido superar essa dor. Talvez a mãe não tenha conseguido superar. Então, nós estamos olhando para aquilo que de fato aconteceu e não para aquilo que a gente fica achando que aconteceu. hum, isso daí é importante. Bom, Isis, e como que a pessoa hoje, ela te acha? Você, então, continua fazendo na Lua Crescente ervas medicinais, ao lado da Dona Lia, esse trabalho, não exatamente ao lado da Dona Lia, mas na Lua Crescente, você continua fazendo esse trabalho? Sim, a Dona Lia, né, com grande e profunda admiração da minha parte, com muita honra e gratidão, né, ela, né, com tudo que já aconteceu a partir das constelações, e aí nós temos histórias de muitas reconciliações, histórias de cura mesmo, de resolução. Então, ela realmente, com esse olhar magnânimo, ela entendeu que o trabalho é interessante de ser continuado. Então, nós estamos aqui, na Lua Crescente, mensalmente, fazendo grupos de constelação. Mas, além da Lua Crescente, aqui em Salesópolis, eu também realizo grupos em outras cidades. Hum, Na semana, dia 3, eu vou fazer em Santos. Daqui a 2 semanas, eu venho para cá, para a Lua Crescente, para a gente fazer o nosso grupo aqui em Salesópolis. No domingo, a gente vai fazer em São José dos Campos. Depois tem Indaiatuba, Piedade. Então, a gente vai nesse movimento levando esse trabalho em várias cidades. Na minha página, na internet, no Instagram, eu posto, então, a agenda desses encontros. Qualquer pessoa pode participar, tem uma pequena colaboraçãozinha e é liberado para todos, para quem queira participar, para quem queira conhecer, para quem queira vivenciar de fato o que é uma constelação. ótimo, Isis. Eu deixei o teu contato Eba. aqui na aba do chat, né? Então, quem quiser, já tá os contatos do Isis lá no chat. É só, é só pegar certinho e ele só deixa eu colocar aqui nos comentários fixo no YouTube a hora que a gente terminar a live. Então, vai estar aqui, vai estar Legal. fixado. É só você ir atrás lá, vai ter o Instagram do Isis, vai ter o Facebook e vai ter o YouTube. O Isis, então, tem um canal no YouTube também. Inclusive, tem entrevista com o Paulo das Ervas lá, tem entrevista com a Lia, né? Ficou bem legal, um E bate-papo. fica lá. Como falhou para mim? Esse nosso conteúdo aqui vai ficar para lá também. Vamos passar para lá. Ficar disponível. Show, show. Então,
Bom, vocês já ouviram os lugares onde tem, mas vale a pena entrar em contato com o Isis para ver se, de repente, na sua cidade tem ali mais próximo e tudo mais. E a lua crescente, né? Que tem todo mês, igual o Isis falou. Ô, Isis, a Rosa falou assim, ó. Constelação familiar tem a ver com PNL? Não tem diretamente. Mas como eu falei para você, o Bert Helling, ele visitou todas essas terapias e ele também fez PNL. Então, ele usa o recurso da PNL também. A gente usa recursos de tudo isso. A gente usa o recurso do psicodrama, da hipnose, da psicanálise, da terapia em grupo, do grito primal. Então, a gente vai usando vários recursos de todas essas terapias que foram já bastante utilizadas e são sucessos por aí. Né? Então, vamos dizer assim, é um agregado de várias terapias numa só. Então, não tem a ver com a PNL, mas a gente usa os bons recursos da PNL, sim, sem problema nenhum. Ótimo. A Linete disse assim, ó, quando a pessoa que está constelando não consegue entender os movimentos, mesmo assim, o movimento acontece? Veja bem, é uma pergunta que a gente precisa destrinchar. Primeiro, a pessoa, dentro da constelação, ela vai compreender o que está acontecendo. Agora, de aceitar é diferente. Tá? De aceitar é diferente, porque a constelação vai mostrar. Eu costumo brincar que a constelação é fofoqueira. Então, ela vai mostrar, de fato, aquilo que está acontecendo. Tá? A pessoa que está sentada do lado do constelador e as pessoas que estão no grupo, elas percebem claramente aquilo que está acontecendo. Então, vai haver uma compreensão daquilo que realmente está acontecendo. Agora, da pessoa aceitar isso é diferente. Né? Algumas vezes a pessoa olha para aquilo e fala: isso aqui sou eu? Eu faço assim? Não, de jeito nenhum. Ela ainda não conseguiu perceber que realmente é de fato aquilo. Né? Certa vez eu estava fazendo uma constelação no grupo, inclusive aqui mesmo em Salesópolis. A gente estava batendo papo, porque a gente faz um bate-papo inicial. Aí uma pessoa falou uma coisa muito interessante. Aí eu olhei para ela e falei: parece que você tem uma certa dificuldade com a autoridade. Faz sentido para você? Aí a pessoa falou: não, de jeito nenhum. Eu me dou muito bem com a autoridade. Tudo bem, né? Quem sou eu para ficar fustigando? Fizemos a constelação. Aí passou uns 2, 3 dias, ela me ligou. Falou: Isis, é verdade. Eu tenho uma grande dificuldade com a autoridade. E eu quero olhar para isso. Né? Então, às vezes, ali, porque ela vai ser confrontada com ela mesma. Aí precisa ter e humildade para entender que, de fato, é o que está acontecendo. Né? Por exemplo, como é que a pessoa vai admitir que, em determinados momentos da vida, ela teve ódio da mãe? Como que a pessoa vai admitir isso? Para eu, uma pessoa começou, como é que eu odiei? Não, nunca odiei. Mas o campo está informando ali que aconteceu. Por algum motivo aconteceu. Né? E aí, quando ela entende, compreende e reconhece o que aconteceu, aí sim ela pode resolver. Enquanto ela não reconhece, como é que a coisa vai ser resolvida? Não vai. É o paradoxo do paradigma dos alcoólicos anônimos. Se você não se enxerga como alcoólatra, como é que você vai tratar o seu alcoolismo? Não tem como. Né? Então, funciona assim. A gente primeiro vai olhar, a constelação vai fofocar, não tem jeito, ela fofoca, ela vai mostrar claramente aquilo que está acontecendo. Agora, de aceitar ou não, aí é uma prerrogativa pessoal. Tá? Então, vou fazer aqui o papel do advogado da Linete. Eu vou fazer o seguinte. Mas e se a pessoa falar assim, ó, não, realmente eu não compreendi. Ela pode falar assim para você, ó, não estou compreendendo. Você pode me ajudar a ver se eu estou entendendo isso que está acontecendo aqui diante dos meus olhos? Sim. E é o que a gente faz na constelação. A constelação, de maneira assim, bem rústica, ela tem 2 fases distintas. A primeira fase, que a gente chama de diagnóstico.
Então, a pessoa vem com uma dificuldade, tá? Por exemplo, vou citar um caso bem interessante que aconteceu nessa última constelação aqui, né? O rapaz veio e falou: olha, eu tenho uma empresa e eu tenho dificuldade porque o dinheiro não chega, ou chega, vai rápido, e, né, eu não sei o que está acontecendo, eu quero dar uma olhada para isso. E aí que é legal. Quero olhar para isso. Em constelação, é só isso, a gente só vai olhar. Então, nós montamos, então, esse quebra-cabeça de informações, né? Colocamos lá o recurso financeiro, colocamos a empresa, colocamos a pessoa, para ver o que estava acontecendo de fato. E aí, como geralmente acontece, né? A pessoa fala, estou com dificuldade com o dinheiro. Você bota no campo e ela realmente não olha para o dinheiro. Então, não é uma dificuldade com o dinheiro. E foi o que aconteceu. A empresa estava lá, o representante da empresa estava ali, o representante do recurso financeiro estava ali, mas a pessoa não estava olhando para esses recursos. Ela estava olhando para uma outra direção. Aí eu disse para ela: olha, não tem como a sua empresa funcionar bem, não tem como a sua empresa oferir recursos se você, o seu coração, não está olhando para ela. Muitas vezes a pessoa até vai na empresa, muitas vezes a pessoa, né, dirige, administra a empresa, mas o coração dela não está ali. E aí não tem como avançar. Aí, essa é a fase de diagnóstico, entende? Então a gente vai identificar qual que é a problemática que está acontecendo. E aí nós colocamos um representante para aquilo que ela estava olhando. O coração dela estava olhando. Ou seja, para quem que ela precisava mostrar que ela era competente, que ela era uma boa administradora, que ela conseguia realmente fazer dinheiro. Então, ela precisava intimamente mostrar para alguém que ela era capaz. Para quem que era? Então, a constelação vai mostrar. Olha, intimamente, você tem uma necessidade de mostrar para essa pessoa que você é capaz. E enquanto você não conseguir fazer isso, o seu coração não vai olhar para a sua empresa. Então, essa é a fase de diagnóstico. A gente identifica qual que é o real motivo. Não tem a ver com recurso e não tem a ver com a empresa. Tem a ver para onde que o coração dela está olhando. Né? Bom, então nós identificamos. Aí a pessoa que estava do meu lado pôde ver, realmente. Então, o olhar, essa necessidade de me sentir capaz, está em relação a essa pessoa. Agora sim, agora vem a fase resolutiva, que é o que a gente chama dos movimentos. Vamos fazer um movimento, então. Então, vamos olhar para essa pessoa para a qual eu preciso autorização. Aí eu vou fazer um movimento em relação a ela. Entendeu? E aí sim, muito bom. quando você entende, quando você compreende qual que é o motivo real, você pode se movimentar para resolver isso. Você, não eu. Não a constelação. Você. E aí foi muito legal que a pessoa conseguiu realmente fazer esse movimento. E aí, logo depois, ela fez esse movimento, tanto a empresa quanto o recurso financeiro, como que, assim, estavam sorrindo para ela. Como se dissesse: eu estou aqui, é só você chegar. É bom ser olhado por você. Então, não é que faltasse recursos financeiros. O recurso estava ali disponível. Mas ele não acessava porque ele não estava olhando para isso. Né? A empresa estava bem, regularmente bem. Né? Mas ele não olhava para isso. Então, quando ele se liberou daquilo que estava prendendo o coração, aí sim ele pôde olhar para a empresa e para o recurso financeiro. Olha que coisa maravilhosa. Tem uma coisa doida que eu vou contar assim, da minha vivência, da experiência. Isso é E bom. parece que você faz um movimento ali e no dia ali com você. Mas parece que quando você está voltando para casa, ou você está no caminho, ou a semana aconteceu, o trabalho tá andando, a vida tá andando normal, parece que as outras coisas também vão fazendo outros movimentos. Você fala assim, não faria se eu não tivesse ido lá na constelação. Se eu não tivesse feito isso, não teria feito aquilo. Isso é bastante lógico. Veja bem, se você faz a mesma coisa sempre, o resultado é o mesmo.
É sim. óbvio, não tem como ser diferente, né? Então, se você continua batendo a cabeça no lugar, o resultado vai ser sempre dor de cabeça, não tem como mudar. Mas aqui, olha que coisa maravilhosa. Quando você participa de uma sessão de constelação e você compreende o motivo da sua dor de cabeça, aí você pode escolher fazer diferente. Só que olha que Hum, quando você faz diferente, quando você dá uma resposta diferente, né, a situação também muda, porque você deu uma resposta diferente. show. Né? A gente costuma dizer que isso é quântico, porque mexe nas partículas. Não é Hum, mágica, não é mágica. Você está andando por um lugar e tem um buraco. Você sempre cai no buraco. Sempre cai no buraco. Sempre cai no buraco. Um dia você resolve, não, vou para outro lugar. Aí você não cai no buraco. É mágica? Não, não é mágica. Né? Você não caiu no buraco, você não machucou o pé, as pessoas não vieram de sacudir. Né? Então, você deixou de fazer muitas coisas. Mas não é mágica. É simplesmente porque você deixou de fazer aquilo que você estava fazendo. sim. Agora, eu vou ler as últimas perguntas aqui, porque a gente estourou um pouco no nosso tempo, por Ah, causa não. daquele pequeno atraso lá, Isis. Vamos Mas, continuando. assim, é, Eu estou disponível aqui para você. beleza. A Linete falou assim: o nosso olhar é fora do problema. Daí a gente consegue ampliar a nossa visão e assim entender melhor as nossas dores. É, porque foi, na verdade, foi logo depois, mas eu não quis te interromper, né? Mas então ela chegou nessa conclusão. E a Certo. Silene Teixeira disse assim, ó, uma pessoa psicótica, quem vem com receita tarja preta, pode fazer? Então, veja bem, em constelação, na ordem sistêmica, a gente não trabalha com rótulos, a gente trabalha com Tá, pessoas, né? Certo? ok. É muito difícil que uma pessoa tá assim rotulada de psicótico, tomando taxa preta, ela consiga fazer qualquer coisa. Já começa por aí, porque o remédio vai, vamos dizer assim, dinamitar a força de vontade dela. Qualquer pessoa que está tomando tarja preta sabe disso. Ela perde a vontade, perde muitas coisas. É mais um estado de sonolência. Tá? Mas aí, vamos tirar os rótulos. Quem chega na constelação são pessoas. Hum, Entende? Eu não trabalho com problemas, eu trabalho com pessoas. A gente vai olhar para as pessoas. Não importa o rótulo que ela tenha. Eu sou autista. Eu sou não sei o quê. Eu sou não sei o quê. Não interessa. Se você chegou na constelação, a gente vai olhar para você. A gente vai olhar para o seu sistema familiar. Porque geralmente aquilo que nós estamos passando tem a ver muito mais com o sofrimento do nosso sistema familiar. Então, por exemplo, esse psicótico, né? A gente acha que o psicótico ele nasce, né, sei lá, da flor do coqueiro. Não, tem alguma coisa que fez com que ele se tornasse psicótico. hum, Tem uma história por trás disso. Quando que isso começou? Por exemplo, esquizofrenia, né, não nasce de árvore, tem movimento anterior que fez hum, com que a pessoa desenvolvesse essa sintomatologia. Os cientistas, por exemplo, hoje descobriram que, por exemplo, que muitos que são considerados autistas, né, o autismo acontece muito por falta de contato dos pais, do olho dos pais com a criança. Numa fase hum, inicial em que o cérebro está em formação, a criança se comunica através dos olhos. Enquanto ela, então, não recebe essa comunicação, ela vai o quê? Ela vai se fechando. Né? caramba. Então, muito daqueles que se dizem autistas, na verdade, são pessoas que não tiveram esse contato visual. Por qualquer que tenha sido o motivo, a gente não está aqui julgando. Porque o contato físico, o contato visual é muito importante para a criança. Qualquer criança que não tenha tido contato, olha bem, qualquer criança que por qualquer motivo que seja não tenha tido contato humano, ela tende a desenvolver
alguma psicopatia. Caramba, hein? É. Então, falando ainda de criança, ó, a Paula Vieira de Medeiros falou assim, ó, levar criança ajuda? É uma pergunta também muito interessante, porque, veja bem, então a gente precisa destrinchar aí, né? A criança, ela entra muito facilmente no campo, que a gente chama. Ela acessa a informação de uma muito, muito rápida. A criança consegue perceber muito mais rápido do que a gente. Então não tem problema nenhum levar a criança. Eu não sei se essa é a pergunta que ela está querendo fazer. Talvez a pergunta seja: será que eu posso constelar uma criança? E aí? Será que eu posso levar uma criança para ser constelada? E aí vem uma resposta no seguinte: a gente não constela criança. Tá? Por quê? Primeiro, constelação é uma tomada de consciência. Como é que eu posso fazer uma criança tomar consciência? Criança é criança. Né? O que a gente faz? Quando vem uma criança, a gente vai constelar os responsáveis por essa criança. Porque, na maioria das vezes, eu vou dizer aqui que 95%, 98% as crianças elas estão tentando resolver os problemas do sistema familiar. Então, o problema que a criança tem não é dela. É uma criança que olhou para a dor do sistema e está representando essa dor. Uma pessoa falou de psicopatia, né? Esquizofrenia, loucura, síndrome do pânico. Tem muito mais a ver com a história do sistema familiar do que com a própria pessoa. Tá? Então, não tem problema nenhum levar criança, mas a gente não constela a criança. A gente constela o sistema familiar dessa criança. Certo. E aí, por consequência, vai chegar na criança. Exatamente. Uma vez que o sistema familiar pode ser curado, a criança está liberada disso. É muito mais comum do que você imagina. E digo mais, Aline, não só criança. Hoje a gente já tem muita prática em relação a isso. Os animais domésticos também fazem isso. Os pets, os animaizinhos domésticos, geralmente eles ficam doentes no lugar da gente. Então a gente não constela o cachorro, a gente não constela o gato, a gente constela o sistema familiar. Na dificuldade que está ali encampada naquele animal. Né? Certo. Então você já até respondeu a pergunta que eu ia fazer. Mas, ó, ô Isis, agora a pessoa falou assim, a Linete perguntou como que eu faço para entrar em contato, para ter contato com você, Felipe. Mas, ó, Felipe sou eu, mas o constelador é o Isis. Eu acho que é com você, Isis. Mas eu acho que era o seu. Eu estou colocando o contato do Isis aqui direto no chat, tá? E aí depois eu vou deixar no final fixado lá. Aí tem o contato do Isis no Instagram, no Facebook e no YouTube, beleza? Outra coisa, a pessoa falou assim, ó, a Yara falou assim, ó, que aula, cada vez mais encantada com a constelação. Pelo jeito ela estuda, a Yara deve estudar a constelação. E a Silene Teixeira falou a respeito do psicopata, né? Da psicopatia, ela falou assim, ó, foi o que eu pensei, então, minha gratidão, tá? Foi legal ela ter jogado essa pergunta dela. Do Isis ela tem o meu contato, ó, eu vou deixar o meu Facebook aqui também, meu Instagram, não tô postando muita coisa lá não tá tão comercial assim, né? Eu tô falando mais diretamente com as pessoas aqui no YouTube, mas de repente seja porque uma pessoa ou outra possa ter uma vontade de entrar numa prosa dessa que a gente tá, né? Então vou deixar o contato aqui direto no Facebook, pode me chamar lá, me chama no privado lá, a gente troca o WhatsApp e aí já fica tudo certo também, tá bom? Então vou estar deixando aqui. Quando eu olho assim para o lado, é que eu estou mexendo em outra questão aqui para chegar. Então eu vou colocar aqui. Olha lá, no meu Facebook está aí. Mas tem a pergunta da Cida Xavier agora. Boa noite, Felipe Isis. Gratidão, Isis, pela explicação. Estou estudando constelação e sua live acrescentou muito ao meu aprendizado.
Legal, Ô, Isis, agradeço. você dá aula, Isis, nessa parte, nessa hora, nessa... Eu não dou curso de formação, não. Eu passo a prática, mas também é uma aula. Venha participar, tá? Porque a gente, antes, né, o meu workshop, assim, antes da gente começar a prática, a gente tem bate-papo, a gente tira dúvidas, tem comentários, sugestões. Então, é uma aula mesmo, né? Até porque, e é importante dizer isso, a constelação é uma abordagem filosófica terapêutica. Então, Hum. faz questionamento, a gente vai entender realmente aquilo que está acontecendo. Então, tem muita coisa gostosa antes da prática em si. Venha participar, venha conhecer o grupo. Assim, eu sou suspeito de falar, mas é uma experiência fantástica. As pessoas estão aí, podem dizer para você. Ô, Isis, dá uma coceirinha na língua aqui de eu falar o seguinte, você falou de pet e tal, constela-se pet? É o que eu Fala acabei de pra gente. falar. É o que eu acabei de falar. Assim como as crianças, né, os pets, os animaizinhos, eles também olham para a nossa dor. As crianças costumam adoecer em nosso lugar, no lugar do Hum. pai. E os animaizinhos também fazem a mesma coisa. Por amor, né, a esse sistema, por amor ao tutor, ele vai lá e adoece. É muito comum, e eu tenho já alguns vídeos no meu canal relatando experiências desses animais. Mas aí, a gente não constela nem criança nem animal, óbvio. Como é que eu vou fazer o animal tomar consciência? Não tem como, tá? Pelo menos não nesse plano, né? Então, o que a gente faz? Quando existe uma dificuldade, uma problemática num animal ou numa criança, a gente sabe, de fato, que a problemática não é deles. A problemática é do sistema familiar, que é representado pelo pai e pela mãe. Então, a gente vai constelar aquela pessoa que trouxe a criança, aquela pessoa que é responsável pela vida da criança. Porque aquele animal ou aquela criança está olhando para aquela dor. Um caso bem assim explícito, bem explicativo. Certa vez o pai trouxe uma filha que ela estava já com indícios de depressão bem forte, né? Trouxe, né? E aí foi feita a constelação e aí percebeu-se que na verdade ela não tinha a constelação, ela não tinha a depressão em si. Aí, né, com a informação que chega, percebeu que na verdade o pai, olha, o pai tinha perdido a mãe com 5 anos de idade. E a partir dessa idade ele nunca mais sorriu para a vida. É como se ele tivesse uma depressão permanente. Hum. Então, olha, a filha, mesmo não tendo conhecido a avó, percebeu a dor que o pai tinha em relação a isso. E ela também, por amor a esse pai, entra em depressão. Caramba. Então, assim, não tem como curar a depressão da criança sem curar a depressão do pai. Então, a gente Hum. olha para aquilo que realmente causou aquela dor. É muito comum, então, os animais e as crianças olharem para essa dor e representarem, vivenciarem essa dor, porque ela precisa ser olhada. Esse pai precisava olhar para esse luto que ele não fez, se liberar dessa dor. E aí, Então, quando ele se libera dessa dor, naturalmente a filha fica liberada. A depressão da filha vai embora. hum. Então, funciona assim. Então, por exemplo, se eu estou com um pet em casa e ele vive dando uns problemas, eu posso levar essa problemática na constelação e falar assim, olha, meu gato vive com sarna no pescoço, que a cada 5 meses vai lá e aparece, cada 5 meses aparece, tal. Eu falo assim, porque assim, ó, eu não sei como seria essa constelação. Como não vai constelar o gato em si, mas vai me mostrar, e aí eu fazendo um movimento, e meu gato entendendo que eu fiz um movimento, ele para de pegar a minha dor e fala assim: Isso, ah, não, o Felipe já se ligou e ele já está resolvendo, então exatamente. eu posso parar de ter sarna. Exatamente. E temos vários casos já relatados no meu canal, tem vários aí, tá? Top. Então, ó, quem não conhece o canal do Isis vai estar aí. Eu vou deixar no Exatamente. chat. Deixa eu E complementar, aí. tá? Ah, Porque às vezes a pessoa acha, então tudo que acontece no pet tem a ver com
né? Não, de repente o pet foi atropelado. Tem uma dor ali, uma dor física. Não tem a ver com o sistema familiar, né? O Importante. gato pode estar se colocando numa situação de perigo no lugar do dono. Pode, é uma possibilidade. Então, isso eu estou falando. Não é porque está acontecendo no cachorro ou no gato que está acontecendo no sistema. É o contrário. Vamos olhar a dor do sistema para ver se realmente esse animalzinho está reverberando essa dor. Quando a gente fala de pet, é aquele animal que nasceu no sistema familiar. Ou seja, ele foi trazido como filhote, ou realmente ele foi gerado ali, né? Agora, se você pega, por exemplo, você adota um cachorro de rua, o cachorro já tem 10 anos, ele já passou por muitas experiências. Então, ele vai trazer as experiências dele. Não significa a experiência do sistema. Tá? São essas duas ponderações. Mas, via de regra, a gente pode, então, a pessoa não precisa trazer o cachorro, não precisa trazer o gato, traz a problemática do gato, a problemática do cachorro. E a gente vai olhar para isso. Caramba, Isis, eu fiquei pensando, né? Quem tinha um cavalo já ia querer chegar aí de cavalo, já, Isis. Ô, Isis. Tem cavalo aqui, mas a gente vai constelar a pessoa. Né? Eu falo cavalo porque eu amo cavalo. Ô, Isis, a Silene perguntou assim: você dá aula somente em São Paulo? Então, eu não dou aula, Certo. aula como formação, como curso. Mas eu tenho, por exemplo, no meu grupo, meus grupos onde eu participo, eu tenho um grupo só de aprofundamento em constelações. Né? É uma parte para quem já participa dos meus grupos, para quem frequenta, né, as minhas atividades, aí ela tem essa possibilidade de se aprofundar na parte filosófica da constelação. Isso é uma possibilidade, mas não é uma aula, tá? São estudos filosóficos em relação a isso. O que eu estou falando de aula é bate-papo, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Esse bate-papo, explicando, comentando, né? Tirando dúvidas, que a gente faz antes de toda a prática de constelação. Então, quando a pessoa vem aqui para o Lua Crescente, que vai ter, né, no dia 10, tá? Dia 10 de fevereiro tem aqui. Então, antes de começar a prática, a gente se reúne, cada um vai poder contar a sua história, a gente vai comentando isso com isso, né? Explicando. Isso pode ser considerado uma aula. Não é uma aula, mas pode ser considerado uma aula. Tá? Não sei se eu expliquei melhor agora. Não, ficou legal. Ô, Isis, agora sim, eu ia me preparar para fazer um fechamento aqui, mas tem uma pergunta aqui que me deixou uma curiosidade boa também. Ela falou assim, ó, como você chega a essas conclusões? A Rosa diz assim, ó, como chega a essas conclusões? Porque muitas das causas quase nunca era consciente. E como é que você chegou? Você é mágico, Isis? Não tem nada a ver com mágica, né? Tem com ciência pura, tá? E explicando de maneira bem grosseira, porque não dá para explicar detalhadamente aqui, né? Nós todos os seres, eles têm um campo eletromagnético em volta. Todos nós temos, né? E além do nosso corpo tem, cada órgão tem. Por exemplo, o coração tem, né? Um campo eletromagnético. O nosso cérebro tem outro campo. Mas todo ser tem um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético, ele também contém informações. Hoje a física quântica explica isso, os pacotes de informação. Né? Na verdade, tudo que existe é informação. Então, nós somos pacotes de informação. As nossas células têm registros de tudo que aconteceu com a gente e de tudo que aconteceu com aqueles que participaram da nossa construção. Quando você estuda, por exemplo, genética, você vai perceber que o sangue que corre na sua veia, ele também corria no sangue lá do seu tataravó. Então, existe uma memória celular desse campo sistêmico. Na constelação, a gente só vai acessar esse campo de informação. É como se a gente, então,
se conectasse numa rede de Wi-Fi, como se a gente se conectasse no Google, no Chrome. Então, numa constelação, a gente vai fazer isso, a gente vai acessar esse campo de informação. E a informação vem. E é por isso que a gente sabe. Às vezes, a pessoa que vem para a constelação nem sabia daquela informação. Hum. Mas o seu campo tem essa informação e a gente pode acessar. Então é esse campo que tem acesso. Tá? Não tem a ver com bruxaria, não tem a ver com paranormalidade, é ciência pura. Tem vários cientistas que estudam isso. Tem até um cientista famoso, Rupert Sheldrake, britânico, e ele escreveu um livro muito interessante, que chama assim, Os Cachorros Sabem Quando os Donos Vão Chegar. Recomendo a leitura, é muito legal, porque ele vai explicar esses campos de informação. E eu diria que os gatos também, viu? Que a gata aqui da minha mãe aqui, ela sabe quando eu chego. Ele fala dos cães porque ele estudou o comportamento dos cães, mas ele fala isso em relação a todos os animais. Todos os animais têm, todos nós temos esse campo, né? Sim, sim. Ô Isis, e eu coloquei aqui, ó, eu vou até pedir desculpa aqui para Rosa, eu perguntei assim, isso é mágica, mas essa parte da mágica foi uma pitada minha, viu, Isis? Ela não perguntou se é mágica, não. É que eu gosto de deixar o negócio engraçado, entendeu? Porque igual, quando você falou do cachorro, eu falei assim, mas a gata da minha mãe também tá sabendo, né? E ela não é cachorro. Mas assim, os animais têm esse campo e todo ser vivo tem esse campo, então, é isso, Isis? Ser vivo, todo ser não vivo também. Tudo tem campo eletromagnético. O mineral, ele também tem um campo eletromagnético. Certo. Tudo tem. Uma árvore tem, tudo tem esse campo eletromagnético. Agora, no ser humano, ele é um campo mais complexo. Porque, por exemplo, uma árvore não tem uma hereditariedade, assim, um campo familiar, né? Nós temos. Né? E esse campo de informação, ele está conectado com esse campo maior. É importante entender isso, pessoal. A célula que habita o seu corpo habitou uma vez lá o corpo do seu avô, bisavô, tataravô. Então, a informação que ele passou chega até você. Não tem a ver com mágica, é ciência pura. Boa. Ó, os gatos sabem até qual local da casa você se encontra. Olha lá. Informações aí. E a Rosa falou, pura verdade. Então, beleza, tá todo mundo de acordo aqui, tá todo mundo ok. Eu ia fazer várias outras brincadeiras aqui, eu ia falar, como assim? Se eu converso tá com pedra, pô, a pedra tem que ter vida ali. É que quem diz que quem fala muito faz amizade até com pedra. Eu falo assim, é isso mesmo. Mudando um pouquinho de assunto, os minerais, os cristais, por exemplo, eles retêm energia. É uma capacidade mesmo do próprio mineral. Né? Quando você pega, por exemplo, um ferro, o ferro ele tem um campo eletromagnético muito forte. Um cristal ele consegue, então, armazenar energia, armazenar informação. Então, conversar com pedra não é também tão louco assim, não. Então tá bom. Outra área do conhecimento. Tá certo. Ô Isis, então, para concluir, o que você deixa pra gente aí de resultado final, seus contatos? Não sei se só por aqui ou por WhatsApp, porque eu não coloquei nada de WhatsApp, só coloquei as mídias sociais. Ótimo, já dá um bom começo. É uma pergunta que você não fez, e geralmente você faz, e eu vou acrescentar aqui, assim, várias pessoas perguntam, você faz constelação à distância? Isso! É uma pergunta que vira e mexe acontece. Você faz constelação à distância? Faço. Mas é preciso entender o seguinte, eu dou prioridade aos nossos encontros presenciais. Graças a Deus, a gente pode fazer encontro hoje presencial. Teve uma época que a gente não podia. Então, a gente pode. Os encontros presenciais, eles são dinâmicos. Né? Você já participou, você sabe como que é. Sim. Então, a minha prioridade é esses grupos presenciais. Eu viajo, como falei para você, em várias cidades. Então, vira e mexe, eu estou numa cidade diferente fazendo grupos, né, presenciais. O que significa, então, que sobra muito pouco espaço para as constelações online.
Né? A constelação online depende da internet. Nós tivemos um problema aqui de sinal antes, né? Depende da internet, depende de onde que eu estou, onde que a pessoa vai estar, mas é possível fazer. Sim. Tá? É possível. Mas sob determinadas condições. Eu estou bolando agora, né, uma maneira de eu destinar um único dia da semana para fazer só constelação à distância, tá? Para facilitar esse trânsito. Mas entendam que, em relação ao número, né, é muito mais reduzido o número de constelação online que eu faço. Tem consteladores que trabalham exclusivamente online. Está ótimo, cada um tem a sua preferência. Funciona do mesmo jeito. Eu estou falando da minha prática. Então, eu destino, né, a minha atividade, na maioria das vezes, em grupos presenciais. Então, quem quiser fazer uma constelação online, aí vai precisar de agendamento e da disponibilidade de agenda. Tá? Mas é possível, sim. Tá? Beleza. Isis, já deram risada ali porque eu falo com as pedras, é isso aí mesmo. Ai, então tá Tem uma certo. piada que é assim, né? O duro não é falar com a pedra, o duro é a pedra responder, né? É. Tá ótimo. Então tá certo. Ô, Isis, então é isso. Se for para contatar o Isis online, entra nos contatos que eu deixei aí, e vou deixar de novo, estou sempre copiando e colando aqui no chat. Lá no Instagram do Isis, ou no Facebook, ou no YouTube mesmo, vai lá e pede direto, olha, tenho vontade e quero fazer esse contato aí, essa constelação à distância. Vai lá e faz que vai dar tudo certo. E se quiser o presencial, aí você vai ter que vai de novo, entra no contato aí do Isis, porque no Instagram você coloca, no Facebook você coloca, né? Você está sempre divulgando. No Então Instagram, lá sim, também vai ficar sabendo. justamente. Né? E aí, só para quem ainda não viu, nesse sábado, no dia 3, a gente vai estar em Santos, no dia 10 aqui, na Lua Crescente, e dia 11 em São José dos Campos. Então, já tem 3 cidades na qual você pode participar. Tá? Ótimo. Aí só tem que estar agendando contigo, é isso? Não precisa agendar. A agenda já tá pronta. Né? Agora, quem quiser se inteirar, dentro de cada uma dessas cidades tem, né, o contato que pode fazer. Né? Mas é só chegar e participar. Aqui na Lua Crescente, chega e participa. Não tinha nem lembrado, mas aí a pergunta foi: em pleno carnaval, Isis? Vai ser mal folia. Tá ótimo, tá bom pra caramba, tá valendo. Aí, ó, pessoal, aproveitem. Quem quiser para o carnaval, vai. Agora, quem quiser, né, olhar para si, vem para cá. Né? Tem uma frase muito interessante que fala assim: não procura consideração quem tem problema, porque todo mundo tem problema. Hum, Consideração quem quer resolver o seu problema. Né? Então, quem quiser ir para o carnaval, vai. Ótimo, vai se divertir. Agora, quem quer tirar um tempinho para olhar, para resolver as suas questões, então, nada melhor do que participar desses grupos de constelação. E aí, mais uma vez, eu não prometo cura. Eu prometo que a gente... beleza. É só isso. Olhar com carinho, com amor, com respeito, sem julgamento, sem crítica e com profundo respeito. Gratidão. Isis, quero deixar aqui minha profunda gratidão. Já está quase a 1 hora. Já estamos há quase 2 horas já online. A gente passou bastante do tempo, mas o tempo voa. E é isso aí, Isis. Só quero te agradecer mesmo. Gratidão pelo convite aí. E quem sabe você aceita uma próxima aí para a gente conversar mais. Mas aí eu vou esperar o pessoal dar os temas, fazer um catadão legal, para a gente se aprofundar um pouco mais nessa conversa. Felipe, eu que agradeço profundamente essa oportunidade, a disponibilidade, né? Esse jeito como você conduz a coisa, que é de maneira bem gostosa. As pessoas já são fãs, né? Desse seu jeito assim bem coloquial, bem sorridente de fazer as coisas. Isso agrada, isso agrega, e é muito legal. Eu me sinto honrado de poder participar com você. Me coloco à disposição sempre que você quiser,
né? Eu costumo falar que eu sou facinho, é só me convidar que eu vou. Então, estou aqui à disposição, tá? A hora que você quiser, a hora que o público quiser, a gente pode voltar a fazer. E se quiser continuar, a gente continua, porque de onde tem, vem mais. E a gente está aqui mesmo para ajudar as pessoas a conhecer um pouquinho melhor. É Gratidão isso aí. profunda. Aí E eu ó, o deixo minha pessoal está gratidão. perguntando. Antes de encerrar, eu quero deixar minha gratidão profunda à Lua Crescente, que me acolhe e permite que a gente faça esse trabalho maravilhoso aqui, né? Graças a Dona Lia, graças ao seu Paulo e a toda a equipe da Lua Crescente. Sim, a minha gratidão profunda também, porque foi através do Lua Crescente que a gente teve essa conexão e eu conheci também o trabalho do Isis, da constelação familiar. E agora que a gente está encerrando, tem um monte de gente falando assim, obrigada por tudo, pela experiência, Isis. A Ana Carolina disse, a Rosa falou, eu vou fazer online, mas ainda eu vou conhecer a Lua Crescente pessoalmente, né? E todo esse ecossistema construído pela Dona Lia e o Senhor Paulo, das Ervas. Gratidão, aula maravilhosa. Felipe é demais, olha, gratidão. E a Lia, o valeu. E aí fica a nossa gratidão, com certeza. Como isso? Repete aí que ficou mudo para mim. Você faz mais sucesso do que a gente. Você é o cara. É nada, eu fico só atrás da câmera. Mas é bom, eu adoro fazer essas perguntas. Vamos embora então, Isis. Legal. Gratidão, até uma próxima, hein? Isso. Gratidão a todos. Muito obrigado. Valeu, boa noite. Muito bom, boa noite. Até mais. É.